E, Pronto? Amanda, então é o seguinte, quer dizer que você tem 2 filhos e 2 filhas, é isso? Sim, eu falo que eu tenho 2 filhos, o Miguel e o Vicente, e 2 filhas, são uma na Terra e a Guaí. E agora está nascendo a terceira também, que é a Jornada. Mas não dá para falar de todas hoje, né? É muita coisa. Então, Pelo menos eu uma me preparei para passadinha. falar um pouco mais da Uma na Terra. É, Que sonho foi esse da filha humana é Terra? Uma na Terra, mas assim, então, é muito difícil falar Terra sem falar um pouquinho da minha história, porque ela está, hoje, de um tempo para cá, eu percebo o quanto que ela foi se manifestando ao longo da minha história, né? Então, assim, mais do que tudo, a Uma na Terra não é um negócio apenas. Ela para mim, ela é uma história, a manifestação, a existência da Uma na Terra, por mais que ela não esteja pronta ainda, né? Ela está em desenvolvimento, mas ela é a história de um propósito espiritual, hoje eu falo assim, que consegue se materializar na Terra, né? E por que que eu falo isso? Hoje eu consigo falar isso. Porque ela foi se mostrando para mim ao longo da minha vida de diversas formas. Então, e o começo de tudo é a minha infância, na qual, mesmo tendo nascido em São Paulo, eu sempre tive uma conexão muito forte com a natureza. E aí, os anjos, ou os meus pais, ou a própria Humana Terra, né, a egrégora dela, já sabendo e para que eu estava ali, e eu também, né, o meu ser espiritual, de alguma forma já sabendo para que tinha vindo para cá, foi estudar numa escola de um quintal farto, mesmo no meio de São Paulo. Então eu tive as bênçãos de ter 10 jabuticabeiras, uma mangueira enorme, 3 abacateiros, um monte de goiabeira. Para uma criança que cresce em São Paulo, isso não é comum. E eu cresci nesse espaço. Plantei minha primeira amoreira com 4 anos de idade e aos 12, 13 anos já estava colhendo a amora daquela amoreira. E além disso, meus pais, embora separados desde sempre, na minha memória, porque eu não tenho memória deles casados, os dois sempre me levaram para a natureza selvagem, digamos assim. Então, ou a praia que ainda era deserta, ou a cachoeira que ninguém vai. E por mais que quando eu era pequena eu era meio preguiçosa, reclamava um pouco de andar, né, tal, mas assim, aquilo foi me marcando muito profundamente. E eu nem tinha muita consciência do que estava acontecendo, mas a primeira vez que eu precisei fazer uma escolha maior na minha vida, a primeira escolha foi sair de São Paulo, né? Foi quando eu fui fazer faculdade e já tinha encontrado o xamanismo com 14 anos, então já estava nas cerimônias ali onde o sagrado ele é mostrado sempre em simbologias da natureza. Então a gente não fala Deus, fala Pai Céu, Mãe Terra, Vovó Lua, né? E como eu sou filha também de uma cristã, vou dizer assim, né? Que a minha mãe hoje em dia, quer dizer, já faz muito tempo que ela não se diz católica, mas nasceu católica e é cristã, mas não católica. E meu pai, né, que tem a origem judia dele, mais judaica, mas também, enfim, sempre misturou uma série de coisas. A minha avó judia sempre foi espírita e dava passe. Então, eu fui recebendo influências também espirituais, quanto fonte, e cheguei no xamanismo, que é pura natureza o tempo todo, né? As palavras são da natureza e tudo. Então, o chamado era muito forte e a primeira decisão foi sair de São Paulo. E a referência que eu tinha como desenvolvimento humano, como qualidade de vida, como aquilo que deveria ser o básico na vida das pessoas, era um quintal cheio de árvores e poder ir para a cachoeira deserta no final de semana, sabe? Essa era a minha referência. Por mais que eu tivesse nascido em São Paulo,
logo no começo da faculdade, eu fiquei chocada de descobrir que a maioria das crianças não tem isso, né? Que eu tinha sido muito privilegiada por ter crescido num quintal. E fui fazer ecologia, também por mágicas aí do destino, que não vou detalhar agora, senão a gente não chega nunca na Uma na Terra, mas ecologia apareceu para mim, ninguém sabia que existia essa faculdade, fui para o interior, fui fazer ecologia para entender a natureza, e foi bárbaro, mas ficou me faltando a parte do ser humano, que é fundamental para mim. Aí fui fazer Rio Aberto. Aí chegou meu primeiro filho, e foi um momento assim difícil na minha vida, que meu casamento começou a ir super mal, depois eu me separei, fiquei um tempo na casa da minha mãe, e meio aquela coisa de estar apaixonada, né, por aquele bebê, mas ao mesmo tempo, ó, vida, o que será de mim, como é que eu vou dar conta? E então, aquela mistura de total glória com medo, com tudo. E eu me lembro, assim, de uns tempos para cá, eu lembrei do dia que eu cocriei a Uma na Terra, que eu estava sentada no sofá, amamentando o Miguel, e eu comecei a viajar na maionese, assim, sonhar com um espaço onde eu receberia pessoas e essas pessoas teriam a natureza para conviver, e teriam um rio para nadar, e teriam uma floresta para andar. E eu fiquei viajando naquilo, viajando naquilo, assim, falei, nossa, que delícia, tal. E aí hoje eu entendo que eu estava recebendo um vislumbre, assim, do que seria esse destino, né? Do que eu já estava, de certa forma, predestinada a viver e a executar, mas é claro que eu não sabia. Então, essa clareza eu consigo ter hoje, mas ela é muito recente, ela é de um ano para cá, inclusive estudando física quântica, entendendo como é que a nossa natureza cria a realidade, que eu fui juntando as peças do quebra-cabeça, e tudo isso é orgânico, né, gente? Tudo isso é pura natureza em manifestação. Isso é organicidade. Então, a gente poder escutar o chamado que vem do coração, a gente conseguir dar ouvido para ele, por mais que a nossa mente queira encaixar a gente nos padrões, né, sociais, porque a gente tem medo de não ser aceito, porque a gente tem, enfim, uma série de coisas aí que, principalmente nessa fase que eu tive meu filho e logo em seguida separei, eu deixei de lado muita coisa, porque eu tive que entrar numa caixa, assim, sabe? Agora eu preciso prover, agora eu preciso educar, agora eu tenho que ser a boa mãe, a boa profissional, ganhar o dinheiro, pagar umas... Eu fui mãe solteira há um tempo também, né? Tipo, me separei, meu ex-marido voltou para a cidade dele, não estava perto, não provia. Então, assim, foi uma pressão muito grande. E eu entrei num automático, assim, muito operacional de fazer a vida acontecer, e eu acho que é normal nessa fase, né? Depois, quando a gente vai estudar um pouco os setênios da antroposofia, a gente vê que esse setênio, até os 28, dos 28 ao 35, é uma fase que a gente quer estruturar a vida, né? A gente quer, sei lá, o emprego, o salário, o dinheiro, a casa, tal. Mas eu sempre fui totalmente fora da caixa, né? Então, assim, por mais que eu quisesse me enquadrar, era muito difícil. Então, uma resposta que eu nunca tive foi: o que você quer ser quando crescer? Qual é a sua profissão? Eu nunca tive resposta para isso, até hoje eu não tenho. Se alguém pergunta, o que você faz? Você tem tempo? Aí, tipo, para resumir, eu falo, sou empreendedora social. Às vezes eu falo, hoje em dia eu falo que eu sou terapeuta, porque eu estou atendendo na pandemia, né? Voltei a ser terapeuta. Sou professora, sei lá, dependendo do contexto eu falo alguma coisa. Mas é uma história que ela foi se manifestando muito mais através de mim do que com um planejamento meu. Eu nunca parei para planejar o meu negócio. O meu negócio aconteceu. E aí, quando eu encontrei o Bruno, foi um outro marco dessa história, que ele tinha o trabalho dele com as crianças, eu tinha já a minha produção dos cursos em permacultura, que foi um encontro também muito marcante na minha vida, o encontro com a permacultura ainda em 98, então antes de ter o Miguel, né? Pouco atrás, eu tinha 18 anos quando eu encontrei a permacultura, na figura do Pete Webb, que virou meu mestre, parceiro, grande amigo até hoje. E
E eu e o Bruno, a gente conectou num lugar de ter os mesmos ideais, né? Então, assim, a gente primeiro começou a trabalhar junto e criar projeto e querer revolucionar o mundo e falar mal de tudo que a gente conhecia, sabe? Então, ele trabalhava em acampamento e a gente metia a pau. Não, os acampamentos não entendem nada de criança e tudo. Então, era evidente que a gente queria trazer uma coisa nova, que a gente pulsava naquilo. Então, a gente juntou o que a gente fazia. Ele começou a me ajudar com os cursos, ele queria fazer um acampamento. Falei, meu, vamos fazer acampamento então? Então, vamos fazer tudo isso. Então, o nosso encontro foi uma conexão muito forte, assim. E, primeiramente, nesse lugar do trabalho, mas que hoje eu nem chamo mais de trabalho, né? Eu chamo de propósito mesmo. Então, foi um encontro de almas ali, que primeiro a gente começou a trabalhar junto. E aí a conexão foi tão forte que a gente começou a namorar também, né? E aí depois casou e teve filho. E faz 13 anos, quase 14, que a gente está junto. E em muitos momentos foi muito difícil ser sócia do marido e ele ser sócio da esposa. Gente, não é fácil, uma pegada louca. Mas a Uma na Terra é mais forte. Então, por ela, a gente não separa. Nem a sociedade, nem o casamento. Mas vou falar que é muito difícil. Mas, enfim, eu falo que um dia a gente vai dar curso. Como ser sócia do marido e prosperar e não enlouquecer e não se matar, nem matar o marido, mas, enfim, isso é outro assunto, né? E veio esse nome e a gente começou a tocar as histórias tal. E aí, num dado momento que a gente achou que não ia mais ter jeito, né? Chegou a terceira pessoa que estava faltando para ancorar essa história na Terra e que faz esse equilíbrio do casal. Porque se tem alguém que tem que lidar com o casal, é a Marisha, que está aqui me honrando com a sua presença, porque até hoje, nessa pandemia toda, ela nunca tinha entrado no Zoom, gente. Então, é muito lindo mesmo. Eu agradeço de coração. E não só a Marisha, como eu acho que a Zócia está aqui também. E tá. Que é amiga da Marisha, advogada, que participou aqui de toda... E a Zócia está internacional, então, muito grata pela presença também. Então, foi assim, não posso entrar nos detalhes, senão eu fico até amanhã, né? Mas um momento que eu e o Bruno, a gente achava que, não tem mais, o que vai ser de nós, né? Porque, na verdade, a gente tinha acabado de ganhar um prêmio do Itaú, a gente estava tocando um projeto muito incrível lá no Embu, os dois tinham salário, aí o segundo filho a gente planejou, eu ainda estava na esperança de ter uma família doriana, quem sabe um dia eu consigo, né? Só que não. Aí, engravidei, bonitinho, planejado, né? Temos emprego, temos salário, temos casa, estamos casados, ai que lindo! E aí, os dois perderam emprego, assim, pá, vender verdura. Eu grávida de 7 meses, falei, mano, vai vender verdura e se vira que eu vou parir, né? Então, não tem o que eu fazer, tem que parir agora. E tinha um outro de 6 anos também. Aí, claro, meu pai, minha mãe, a Cida, minha sogra que está aqui, sempre muito perto, sempre muito apoiando. Então, a gente teve a vida inteira, muito apoio, muita rede de apoio, né? De família, de amigos, assim, sempre perto. Graças a Deus, a gente sempre foi muito abençoado com isso. E lá estou eu escrevendo, mandando um vídeo ali no Facebook falando, esse projeto acaba de perder o patrocínio. E a figura, né, que já é uma figura da era de aquário total, e inclusive é aquariana, escreve lá, nossa, eu quero ajudar, de quanto vocês precisam? Eu falei, não acredito que eu estou lendo essa pergunta, né? E aí a gente se junta com a Marisha, e aí acelerando um pouco para não demorar muito, chega ao sítio Uma na Terra, há 6, 7 anos, e que a Marisha comprou para ancorar esse projeto da Uma na Terra numa sede. E hoje é um dia muito especial, porque, assim, esses anos todos a gente está lidando com a burocracia do sítio para ele conseguir ser doado para a gente. E, finalmente, hoje eu dei entrada nas últimas papeladas que faltavam, porque deu problema no INCRA, enfim, um enrosco total. Então, hoje é um dia que, inclusive, estamos comemorando, porque parece que a burocracia toda de regularização do sítio terminou. E a gente fui para o cartório hoje tremendo, de emoção, e mandando mensagem para a Marisha, estou tremendo!
E ela super emocionada também. Então, assim, aí são encontros de almas para realizar propósitos mesmo de vida, né? Porque a Alma na Terra, ela ainda não encontrou a sua saúde financeira do ponto de vista do negócio, sabe? De tipo, ela se bancar inteira sozinha, ela gerar toda a renda que ela precisa. E a gente assumiu um sítio, né? Então, quando a Marisha chegou na nossa vida também, eu lembro que uma hora eu falei para ela, olha, mas se for para você comprar o sítio e ir embora, acho que não adianta nem comprar, porque a gente não tem condições de cuidar de um sítio, a gente não tem experiência, a gente não tem dinheiro, a gente só tem vontade, né? Obrigada, gente. Todo mundo dando parabéns. Então, nós somos 2 urbanos, né? 2 nascidos em São Paulo, mas com almas que vieram para fazer o êxodo urbano, né? Porque tanto eu quanto o Bruno, a gente também se encontrou nesse lugar de querer morar no mato, né? Então, ele já tinha o sonho dele, da casinha com o lago. Então, quando ele chegou aqui no sítio, ele falou, meu, é a casa com o lago. Não acredito, que é a casa que ele sempre sonhou, tinha um lago e tal. Mas não é fácil, porque na verdade o chip é urbano. O meu chip sempre foi de apartamento durante 18 anos, sabe? E é difícil substituir esse chip, não é fácil não. Estou até hoje substituindo, mas já estou bem melhor. E o Brunão também, né? Então, ele hoje é um cara mega terra, faz tempo que ele já é, mas a gente fez essa transição, né? E o que a gente queria? Receber pessoas e aplicar tudo aquilo que a gente tinha aprendido até hoje de permacultura que precisava ser aplicado, porque a permacultura ela ainda é muito teórica. Então a gente estuda, né? Estuda, mas todo permacultor mesmo que se apaixona quer aplicar, quer botar a mão na massa e construir as coisas, né? E aí a gente foi encontrando parceiros aí na vida o Guilherme Castanha, o Chico Lima, o Pitti, que são técnicos de áreas assim da permacultura. E também na educação a gente sempre teve uma galera trabalhando com a gente, a Mafê que está aqui, o Celso que estava aqui outro dia, o Regis e mais uma turma que está aí hoje, né? Igor, a Pamela, enfim, de pessoas que acreditam numa educação mais feita com a natureza mesmo e de mais protagonismo da criança, do jovem e do adolescente, né? Então, obrigada, gente. Um monte de mensagens aqui de parabéns. Então, hoje a gente atua em várias frentes. A gente tem os acampamentos para famílias e crianças e adolescentes. Nas férias, então, é criança e adolescente. E nos feriados é para a família toda, que é o Acampa Terra Pais e Filhos. A gente tem as escolas que vêm durante a semana, então a gente oferece um roteiro baseado na permacultura aplicada à educação, né? Então, dependendo da faixa etária, dependendo do tema que a escola está vendo, a gente monta o roteiro com a professora, a gente tem um menu de oficinas que a professora escolhe, ou o professor, e a gente faz de um modo bem personalizado. E nós temos as formações em permacultura, né? Hoje eu falo que a gente é uma escola de permacultura, porque são muitos anos já dando curso de permacultura, desde 98, que eu promovo os cursos de permacultura, depois encontrei o Bruno, depois encontrei Marisha, Chico, Gui, porque no começo era eu e o Pete, né? E assim foi crescendo. E na pandemia também cresceu a história do turismo, porque daí a gente virou hostel e virou pousada. Não, virou hostel e virou camping. E quando a Carla tá aqui, vira pousada também, porque ela cozinha, tal, faz café da manhã de pousada. E, enfim, que a Carlinha estava aqui também. Não sei se ainda tá, porque ela tinha um horário. E assim a gente vai se descobrindo. Tem também o Rio Aberto, Déia, verdade. Então, no meio dessas vivências todas, entrou o desenvolvimento humano, né? Que foi o Rio Aberto, que na verdade, quando eu falei para vocês, quando eu tive filho, eu tive que entrar naquele modo operacional, né? E muitas coisas que já estavam germinando dentro de mim, meio que eu deixei de lado, de um modo inconsciente na época, né? Eu fui ter contato com isso depois da crise dos 35, depois das terapias todas, né? Que eu entendi que, tipo, um lado meu, assim, achava que ser bicho grilo demais não ia dar certo, né? Era melhor ser mais certinha. Mas imagina, não tem como.
Então, a gente é fora da caixa. Eu sou fora da caixa de pai e mãe, né? Então, hoje eu falo isso. Falo, não, meus pais já chutaram o balde por mim. Às vezes tem cliente meu que chega aqui, já aconteceu várias vezes, e pergunta, ai, Amanda, me conta a sua história de quando que você chutou o pau da barraca, chutou o balde do padrão, né, do sistema, largou o seu emprego na empresa, a sua vida de executiva. Aí eu falo, meus pais fizeram isso por mim, eu não precisei fazer, né? Então, a pessoa já veio com o pedigree bicho grilo assim, nova era, e precisou se virar com outras coisas, né? Dentro de tudo isso, mas eu sou muito, muito agradecida porque parece que muita carga eu já não precisei lidar, porque eles já lidaram por mim, né? Então, eu vejo muita gente tendo que encarar esse lugar de assumir ser diferente perante a família. Eu nunca precisei, porque meus avós já esperavam que eu ia ser diferente, porque minha mãe já quebrou, meu pai já quebrou, então é óbvio que só pode vir alguém que vai continuar quebrando e tá tudo certo, e a gente se ama e as minhas famílias são muito harmoniosas, mesmo assim, né, e amorosas e tudo mais, né, então só bênção também desse lado familiar dos dois lados, né. Mas enfim, gente, acho que é isso, não... Eu fico falando aqui porque eu sou apaixonada por essa história, acho que é mais legal a gente conversar, abrir para pergunta, porque senão eu não paro mais. Assim, tem uma pergunta aqui que é assim, como que a Humanaterra chegou até aqui, né? Nós já sabemos. Mas no que ela está se tornando nesse momento? O que a pandemia está oferecendo? E qual é o novo sonho da Humanaterra? Então, eu sinto, na verdade, que... Eu não sei se a Alma na Terra tem um novo sonho. Eu acho que ela, sem... Eu acho não. Eu percebo que agora ela sente que o mundo começa a estar um pouco mais preparado para ela. O mundo, né? Sei lá, as pessoas. Mais pessoas estão mais prontas, mais abertas ou mais prontas para entender que proposta é essa. Porque enquanto modelo de negócio, a gente também nunca se encaixou em nada, né? Então, tiveram alguns momentos da minha vida que eu fui atrás de capacitação, de empreendedorismo, de negócio, sabe, de gestão, porque eu sentia falta desse ferramental na minha vida, né? Eu sou ecóloga de formação, tive uma formação acadêmica e tal, então eu precisava aprender a empreender, fazer fluxo de caixa, sabe? Ter metas e para eu falei, meu, que papo é esse? E aí eu vejo que eu sempre encontrei com modelos muito prontos e a Uma Terra nunca se encaixava em nenhum, né? Porque na verdade ela é vários projetos em um só. Então assim, o que ela se propõe a ser é um espaço e um tempo de qualidade com acolhimento para que as pessoas possam ser elas mesmas, né? Em primeiro lugar, deixar as máscaras do lado de fora, receberem o cuidado e vivências em diferentes tipos de vivências, mais educativas ou mais terapêuticas ou mais lúdicas, né, que são os pilares que a gente trabalha, para fortalecer uma conexão com a natureza, para que a pessoa, na verdade, consiga olhar mais para ela mesma e se perceber como natureza. Então, é comum as pessoas que chegam aqui e têm uma certa transformação, assim, né? E choram e descobrem coisas e voltam diferentes e colocam a Humanaterra como um marco na vida delas, que depois que vieram aqui mudou. E isso é muito natural, isso não foi planejado. Então, é claro, a gente está sempre se organizando para tentar oferecer o melhor, eu e o Bruno tal, mas a gente vê a presença espiritual. Então, por isso que, de uns tempos para cá, eu tenho falado assim, a Humanaterra não é minha, né? Nós somos apenas canal
para que ela possa se manifestar, porque quando eu vejo ela se manifestando, é muito maior do que eu. Ela consegue fazer coisas que eu jamais conseguiria, em termos de transformação de pessoas, de tocar as pessoas, né? E aí só quem passa por aqui que vive na pele essa história, né? Então, acho que o sonho continua o mesmo, da gente continuar sendo esse espaço de desenvolvimento humano, de honrar a natureza, de aceitar ser como somos, de motivar as pessoas a serem quem elas são e a conseguirem se descarregar de toda essa pressão que os padrões sociais colocam na gente, que o condicionamento que a gente entra, que a falsa personalidade, o distanciamento da essência, todos esses buracos que a gente entra e acaba levando num sofrimento que, na verdade, é a distância da gente do nosso centro, né? Então, quando você vai para a natureza, você volta para o centro, inevitavelmente, seja brincando, que a gente trabalha muito com o lúdico, seja plantando uma horta, construindo com barro, que são os cursos em permacultura, as pessoas vêm buscando capacitação técnica em permacultura, mas saem daqui, né, com o coração em outro lugar, ou tipo, percebem que tem um coração, né? Percebem que tem um centro cardíaco, assim, fala oi, né? E as crianças, os jovens que vêm para cá e falam, nossa, eu achei que eu não ia sobreviver sem o celular, mas eu estou amando ficar sem o celular, é muito bom. Os retiros de trabalho sobre si também, que começaram de um ano para cá, a gente já fez 3 e está querendo fortalecer essa presença do Rio Aberto aqui. Então, eu acredito que o sonho continua o mesmo, mas ele está em fortalecimento e em processo de ancoragem com mais clareza, sabe? Também porque nós estamos mais maduros hoje, né? E percebendo com mais clareza qual é esse movimento. Qual é esse movimento que é uma força cósmica mesmo, que tem que vir para a Terra, e a única coisa que a gente tem que fazer é dar a passagem e, de preferência, não atrapalhar, né? Se a gente não atrapalhar, já tá bom. Ela Tá bom. consegue vir e fazer. Vamos abrir um pouco aqui também. A Déia perguntou um pouco sobre a permacultura na Humanaterra. Você já respondeu um pouco aqui. Você vai respondendo isso para ela aos poucos. E vamos ouvir o Ari, que está cansado de ficar com a mão levantada. Tudo bem, Frug? Parabéns, Tudo bem, Amanda. filha? Tudo bem? Eu tenho Obrigada. perguntas concretas. Primeiro, aonde que fica esse local exatamente? Primeira pergunta. São Lourenço da Serra. Aonde? Eu não ouvi. São Como é que ela Lourenço caiu? da Serra, na Grande São Paulo. Não, tô aqui. Não caí, não. Vocês estão É me aqui vendo? perto. É Estão me ouvindo? perto de São Paulo. É É, perto de São Paulo. passando Sim. Itapecerica. Passando Legal. Itapecerica. E essas vivências, eu fiquei interessado em 2 tipos. Eu já vou te explicar por quê. Uma é familiar, né? Você disse que pode ir casais, pessoas, e passar, eu não entendi, passar um dia, 2 dias, uma semana, como é que é o esquema? E depois eu queria que você falasse também sobre essa questão lúdica. O que são, na prática, esses jogos, essas brincadeiras lúdicas? Por que eu estou te perguntando isso? Eu já vou até te responder, porque tem um grupo aqui nosso que chama Brincando com os Avós, que nasceu de uma vivência lá na Unibis, e no mesmo dia surgiu uma ideia que a gente não levou para frente, que seria, entre aspas, a colônia de férias, entre aspas, de avós e netos. Seria um espaço dedicado só a avós e netos vivenciarem brincadeiras, atividades, o que for, só os dois retirados, né? Afastados, para reforçar os vínculos. E a gente acabou fazendo Brincando com os Avós, que é uma outra coisa, mas a ideia também era um espaço físico, até na cidade, uma casa, isso é uma outra história, e também retirada. Então, eu queria entender tudo isso com a questão
da questão lúdica. Maravilha. Então, vamos lá. Achei maravilhoso esse projeto, já tinha escutado falar dele. Mas então, estamos em São Lourenço da Serra, na Grande São Paulo, pela Regis Bittencourt, você vai passar Taboão da Serra, Embu, Itapecerica, já é São Lourenço. No Google Maps ou no Waze, vocês encontram fácil por Sítio Humanaterra. Coloca sítio antes, que daí leva para o lugar certo, Sítio Humanaterra. Então, 1 hora e meia de São Paulo, é fácil o acesso. Aí, o nosso sistema de hospedagem, porque assim, antes da pandemia, a gente trabalhava com os eventos, então, um dos eventos né? Porque agora ele deu uma pausa por causa da pandemia, mas ele não morreu, voltará a ser, né? O Acampa Terra Pais e Filhos, que é esse mais voltado para famílias. E aí são crianças, jovens, adultos, avós, de todas as idades, tio, tia, enfim. Adulto e criança junto. E aí aqui a gente tem os quartos, que a gente acomoda até 20 pessoas em 4 quartos, e aí pode ser uma família por quarto. E tem o camping, que hoje nós temos 4 barracas, e também tem pessoas que trazem a própria barraca, e a gente dá o suporte que a gente consegue dar para acomodar o pessoal aqui, né? E, então, assim, aí dentro da pandemia, a gente começou a oferecer isso, que já era um plano, mas a gente ainda não tinha tido braço para colocar ele no mercado, que é também explorar essa parte mais turística, ou seja, mesmo fora dos eventos, oferecer a hospedagem. Então, a gente oferece como hostel, que são os quartos, né? E aí tem a cozinha e a casa-sede, que é coletiva. E o camping, para quem quer acampar. Então, dá para passar uma semana, um final de semana, um dia, é só me inscrever e a gente combina, isso está rolando direto. E é um movimento que está tendo no sítio, por enquanto, durante a pandemia, além de alguns mutirões também, que alguns amigos têm vindo para cá, dar uma força em algumas coisas do sítio, está sendo muito lindo também esse movimento. Mas assim que possível, já para o ano novo, já estamos planejando um evento mesmo, né? Que inclusive... meu pai está envolvido, Andréa Lopes que estava aqui, vocês vão ficar sabendo tal, mas aí é um especial de Ano Novo, que também vai trazer aí também, enfim, coisas especiais para esse momento de passagem, né? Até assim, um pós-pandemia, sabe? O que ficou, o que eu levo, o que eu deixo, a gente está elaborando algo de trabalho sobre si também. E aí o lúdico, lembrei. O lúdico, assim, ele nasceu muito com o Bruno, né? Então, se eu voltar lá atrás, quando eu encontrei com o Bruno, eu era séria. Gente, eu tenho uma capacidade de ser séria muito grande. E o Bruno era o recreador da história. E eu achava incrível a capacidade dele brincar, né? Quem conhece ele... Valdir, valeu, querido. Valdir é nosso brotherzão, irmãozão, que está aqui escrevendo. Então, ele tinha uma capacidade incrível de brincar, assim, ele tem muito esse dom, esse talento, e eu ficava babando por aquilo, e eu tinha uma parte mais do conhecimento da natureza, da ecologia mesmo, até da permacultura, que ele ainda não conhecia. Então, a gente casou, e assim, tanto eu quanto ele, a gente já acreditava na educação ao ar livre, na educação direto com a natureza. E quando eu falo educação, não é educação formal, é estar com a natureza e perceber o que rola. E aí a gente botou isso em teste. A gente começou a fazer isso em escola, com criança pequena, com criança maior, com adulto. E ao longo do tempo a gente foi mapeando uma metodologia que a gente viu que é nossa, né? Então hoje a gente tem alguns pilares dessa metodologia, né? Que assim, não dá para falar muito, que seria muito tempo, mas, por exemplo, ela intercala atividade dirigida com tempo livre. E ela traz um equilíbrio disso, né? De ter tempo livre para brincar à vontade e ter um momento que alguém traz uma proposta. E esse livre à vontade não é solto, largado, né? Os educadores estão ali por perto, interagindo, mas tem um espaço para um protagonismo infantil, juvenil ou de adulto, enfim, de quem estiver ali. Né? Porque surgem muitas ideias e muitas vontades, né? E aí tem momentos que são jogos mesmo, jogos que a gente conhece, tipo, sei lá, Queimada, faz maior sucesso Queimada aqui.
tem o jogo que mais faz sucesso aqui, que é o Chuta-Lata, que foi um jogo que o Bruno trouxe, ele virou tradição na Humanaterra. E a gente brinca com criança, com adulto, e por aí vai. E aí faz uma trilha, mistura também com as vivências com a natureza, né? Então leva para uma trilha, e como que essa trilha pode ser lúdica? Como que ela pode ser mais perceptiva? Como ela pode ser mais divertida? Tem muito do educador que está ali sentir o grupo, chamar atenção para umas coisas, mas perceber o que o grupo tá percebendo também, está querendo falar. E a gente vai misturando um pouco essas coisas, né? Agora, essa proposta de avós e netos, ela é muito dentro daquilo que a gente chamou de pais e filhos, mas que também é para avós, que a gente recebe, inclusive. Tem família que vem o vô, a avó, e a mãe, e o neto, tal, e é lindo, é delicioso, assim, sabe? Então, Então, é super possível de ser trabalhado. Alguém, a Aparecida postou aqui, uma das nossas atividades é recuperar brincadeiras antigas, porque os netos acham que os avós nunca brincaram, primeiro. Segundo, que eles não conhecem brincadeiras antigas. Então, essa é uma das nossas propostas. Agora, aqui em São Paulo, enfim, precisa ter um espaço. A gente fez uma prototipação 2 vezes numa casinha, que tem um quintal, um espaço aqui no Paraíso. Mas, enfim, depois a gente conversa com calma. Legal. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Tá bom, vai ser um prazer. Sim. Tem um lugar aí das crianças e dos adolescentes perceberem o prazer que é o mundo offline, né? Então, esse é um lugar desafiador, porque eles vêm para cá, às vezes, reclamando que o eletrônico é proibido, nos nossos acampamentos é proibido. E aí a gente faz bem um papel de sério, né? Geralmente eu sou a mais brava do acampamento, sabe? E aí eu faço um papel bem brava mesmo, porque eles adoram que tem algum bravo, né? Geralmente sou eu. Aí, tipo, não pode, né? Aí parece uma coisa tão severa, mas daqui a pouco eles estão encantados, descobrindo o mundo offline. E a gente se vê nesse lugar, né? Por mais impossível que pareça, né? Meus filhos vivem online o tempo todo também. Não tem como fugir disso, não dá para radicalizar. Mas o quanto a gente conseguir promover ambientes que a criança possa vivenciar o mundo offline e entender o quanto ele é prazeroso, né? E viver essa presença verdadeira no aqui e agora, sem o virtual, e o corpo, e a sensação, e o outro, e o olho no olho. Então, isso é maravilhoso. E eu acredito muito nessa convivência com os avós e os netos, tem essa potência também, de poder entregar para as crianças esse prazer do offline. É muito importante. Só para terminar, nós estamos numa baita crise, eu vou te falar agora no grupo, porque o grupo nasceu presencial, com todas as propostas presencial. Então, tinha jogos, brincadeiras, a Anitta conhece bem, a Ana Micaela, que está aqui, e foi muito legal. Quando chegou agora o virtual, a gente entrou em crise, porque as crianças já estão sobrecarregadíssimas de virtual, os pais, os avós. Então, está difícil. A gente até bolou algumas brincadeiras virtuais, mas nada como o presencial, né? A gente não vê a hora de poder estar no presencial. E o teu espaço deve ser maravilhoso. Teu espaço deve ser maravilhoso para isso. Legal, venham. Já estamos recebendo grupos pequenos. Deixa eu fazer um adendo aqui também sobre tudo isso, né? Da importância da Humanaterra para aquelas pessoas que estão envolvidas com a permacultura e usando o termo, com a cultura orgânica em geral. Nós aqui, desde que começou a pandemia, a gente tem feito esses encontros quinzenais. A maioria deles, as pessoas convidadas eram pessoas que trabalham na área, mas tiveram sua formação de alguma maneira na Humanaterra. Então, são pessoas que a Humanaterra também é um ponto de encontro de permacultores e afins, e também de transformação
né, de pessoas nesse sentido de pessoas virem adotar, né, esse esquema proposto pela Humanaterra, né? Então, a Amanda falou que tinha 2 filhas, sem falar na terceira, né? Uma é a Humanaterra, outra é a Guaí, que é a escola das crianças que ela participou de toda a fundação e tudo isso, uma escola Waldorf, todo um processo para ser criada, e então ela foi criada, hoje ela existe, né? E aqui as pessoas que participam da filha Guaí também estão participando aqui da Humanaterra. Então, nós estamos juntando tudo isso, né? Como realmente uma comunidade que vai crescendo com o espírito orgânico, usando esse termo, né? Com o espírito orgânico. E então a gente vê uma resposta das pessoas com relação a esse projeto. E eu não tenho vergonha assim de falar muito, até por isso que a Amanda diz, né, que a Humanaterra é um sonho do céu e que esse casal é guardião com o apoio da Marisha, da Cida, de todos que fazem parte, né, da Mafê, da Carla, do Márcio, de muitas pessoas, que muitas já se apresentaram aqui, todas elas têm um amor muito grande pela Humanaterra. Então, é um centro de emanação de energia da nova era, sabe? Isso me deixa realmente até emocionado. Esse é um propósito de vida, né? Então, isso aí é muito gratificante ver como a Humanaterra tem uma energia e nós só estamos realmente esperando o momento chegar para fazer uma grande excursão da cultura orgânica para conhecer a Humanaterra, né? Tenho falado isso muito com a Ana Orsi, minha parceira aqui, né? E a gente está, assim que tiver condições, a gente vai pegar o grupo da cozinha, que a Sueli está aqui, né? A Ana Veiga, vizinha querida, que também está em todas. Nós vamos pegar todo esse povo aqui, nós vamos trazer até a Mônica Cox, do Recife, que está aqui hoje, e vamos juntar todo esse povo, né? Então, estamos vendo a família Lopes Araújo ali também, bem-vindos aí, e que também tem história na Humanaterra, né? Então, muita gente que está aqui tem história na Humanaterra, e muitos que estão aqui ainda terão história na Humanaterra. Mas deixamos aberto aí para... Aí, a Mônica já garantiu que ela vem, viu? Então, brincando. Amanda, a semana passada mesmo eu estava falando com o teu pai, né, Sérgio? Isso, que claro. eu estou louca para ir com os meus netos. Então, vai acontecer. Já pode avisar. Vai acontecer. Já está rolando. Grupos pequenos já está rolando. E, né, grupos grandes a gente está... Por nós, né, a gente tem maior vontade de falar, vem! Agora, claro, tem que tomar um certo cuidado, mas a gente já está recebendo uma família de cada vez, né? E está sendo bem bonito o movimento. Amanda. Esperamos que para ano que vem a gente consiga retomar o calendário normal. Oi. Oi, Ivani. Oi, querida. Tô querendo ir de qualquer jeito. Agora, eu não tô avó, mas não tem problema. Eu adoto neto, faço tá cheia de neto, sobrinho neto. Mas dá para passar o dia agora, nesses tempos agora? Tá. Dá para passar o dia? A gente está precisando tanto ir para um espaço para ver verde. Outro dia nós estávamos pensando em passar um dia, até tinham pensado daí mesmo. Tá bom, vamos conversar. Perfeito. Manda o WhatsApp para mim, eu botei ali.
Nossa, os filhos Eu da Ana coloquei o Micaela site são também, que alguém fundadores perguntou. Tá. Né, Leia, você viu o site lá no chat o que eu site, pus? gente. É humanaterra.org. Eu vou falar para vocês. Vou falar para vocês. O site, ele não está muito atualizado, porque quando entrou a pandemia, eu congelei o site, assim. Falei, nossa, eu não sei nem mais o que colocar nesse site, sabe? Eu estava com uma revisão do site pronta para ir para o ar. Eu tinha acabado de desenvolver com o nosso parceiro, né? Colaborador que desenvolve o site para a gente. Eu tinha acabado de sentar com ele, fazer toda uma reunião, né? Desenhar um monte de coisa. Aí eu falei, não põe nada no ar, segura tudo, porque eu sei lá o que vai ser, né? E está congelado, então, desde março. Então, claro, tem uma apresentação, tem as páginas lá, fala do sítio. Ela que está congelada agora. Quero ver se a Amanda consegue fazer um offline com meu marido. O que tem o seu marido, Kelly? Fazer o quê? Ah, fazer um offline com ele aqui. vai ser difícil, viu? Então, Marisha, cadê a Marisha enquanto a Amanda não vem? Não estou vendo a Marisha aqui. Deixa eu ver se eu... Aí, Marisha, você quer... isso, você quer falar um pouquinho da sua visão da Humanaterra? Alguma coisa? Hã? Posso falar, sim. Então, seja bem-vinda. Obrigada. Então, eu queria contar, assim, porque é uma história muito bonita, assim, muito mágica, de como foi que eu me uni à Humanaterra, né? Como que aconteceu essa união, que foi uma coisa mágica mesmo, foi costurado pelo universo, né? Então, foi assim, um dia... Bom, aí eu conheci... Bom, onde é que começa? Eu começo... Bom, antes de conhecer a Amanda, né? Uma coisa que levou a gente a se conhecer foi que eu fiz um curso de ecoformação em 2012, né? E a Amanda fez esse mesmo curso antes, né? Lembra ai, meu Deus, da Nicole, né? Da Nicole. Então, isso. né? Lá na Floresta dos Unicórnios. Isso, Floresta dos Unicórnios, isso mesmo, né? Então, assim, a Amanda e o Bruno fizeram esse curso, não lembro, não sei direito em que ano, e eu fiz em 2012, né? Que inclusive foi quando eu fiz foi a última edição daquele curso de ecoformação, depois não teve mais. E daí a Nicole colocou em contato no Facebook todo mundo das várias turmas que tinha feito o curso, né? E daí a Amanda anunciou, acho que no começo de 2013, né? A Amanda anunciou um curso de horta que ia ter, que antes a Amanda, a Humanaterra existia assim só como nome, como conceito, né? E ela estava usando um espaço no Embu, né? No Embu das Artes, assim, meio que na periferia ali, mas ainda era um espaço urbano, né? E aí eu fui nesse curso, fiquei conhecendo assim rapidamente a Amanda. Aí depois de um tempo, foi quando a Amanda publicou aquele vídeo, né? Aquilo que a Amanda estava contando, né? Que ela estava assim ficou num momento difícil, que perdeu todos os apoiadores, né? E aí um amigo deles, né, fez um vídeo muito bacana
E aí um dia eu estava no Facebook, eu estava vendo a página lá do pessoal, né, dos que fizeram o curso, né, que de vez em quando eu dava uma olhada, e aí eu vejo, já era tarde da noite, assim, tipo, mais de meia-noite, aí eu vejo que publicaram um vídeo, né? Eu vejo lá que a Amanda publicou um vídeo. Aí estava super tarde, assim, falei, nossa, será que eu vou ver esse vídeo agora? Mas alguma coisa dentro de mim falou assim, não, é importante você ver esse vídeo, né? Então eu vi. Ah, e antes disso, teve um dia que, meses antes, tá? Eu estava andando na praia, assim, porque eu estava, tipo, comecei a me interessar muito, assim, por permacultura, por horta, essas coisas, porque eu comprei uma casa em Peruíbe. Eu sempre, a vida inteira, morei em apartamento, né? Aí eu comprei uma casa em Peruíbe em 2010, né? E comecei a me apaixonar, assim, né? Sempre meu sonho era ter uma casa, né? E finalmente, bom, estou babando até hoje, né? Enfim. E daí eu estava andando pela praia e sabe como é que é? A gente vê lixo na praia e eu tenho mania de catar lixo e jogar na lixeira e tal, e fico naquela aflição, puxa, que ruim ter lixo na praia. E aí eu comecei assim a pensar assim, que solução poderia haver, né, para esse problema de lixo na praia, enfim. E aí começaram a me surgir ideias na cabeça, assim, puxa, a solução seria a longo prazo, né, educação ambiental, né, para as crianças. Aí me surgiu uma pergunta, mas educação ambiental com mais uma matéria na grade escolar, será que cabe, né? Aí me veio uma ideia assim, não como mais uma matéria, mas como eixo central, como tema central de todas as matérias, né? O que daria para as crianças uma visão sistêmica, né? Um sentido maior, assim, teria uma interligação entre português, matemática, porque tudo você pode usar para analisar a educação ambiental, né, os problemas, a ecologia, né? Então, a educação ambiental poderia ser assim um eixo condutor dando sentido às matérias da grade, né? E eu mesma fiquei fascinada por essa ideia e fiquei com muita vontade de encontrar alguém da educação, porque eu sou arquiteta, não sou educadora, né? Então, eu fiquei com muita vontade de encontrar alguém que trabalhasse na área de educação e que aplicasse isso, né? E me deu uma vontade assim muito assim do coração de poder ajudar, assim, se alguém quisesse aplicar isso, eu queria participar, ajudar financeiramente, tal, né, com um excedente assim, né, que eu tiver. Aí eu passei meses assim procurando, né, conversando sobre a ideia assim com várias pessoas e nada, né? E aí quando a Amanda publicou esse vídeo, né, precisando de ajuda, eu resolvi assistir ao vídeo, embora fosse tarde, eu já tivesse com sono, mas alguma coisa me falou, você precisa assistir esse vídeo, né? Então eu vi o vídeo. Aí lá pelo meio do vídeo, uma das pessoas que fala no vídeo fala exatamente a mesma frase que ecoava na minha cabeça. Educação ambiental não como uma matéria a mais, mas como um fio condutor, dando sentido às matérias. Exatamente a minha ideia. Quando eu vi, eu falei, nossa, achei, né? Assim, eu preciso falar com essa pessoa. E aí foi quando eu escrevi, né? Foi quando a Amanda recebeu a minha proposta, né? Olha, eu quero ajudar, oi, né? Enfim. E foi assim, né? Quer dizer, foi uma coisa do universo mesmo, né? Assim, que, sabe, o universo plantou aquela ideia na minha cabeça um dia que eu estava andando na praia, né? E aí o universo também planta isso na boca de alguém falando ali, né, do grupo da Mãe na Terra, quer dizer, é uma costura do universo mesmo, né? Não tem outra explicação, né? E daí eu conhecendo melhor a Amanda, tal, eu assim, comecei a sentir assim
pelo meu coração mesmo, eu comecei a sentir uma ligação assim muito verdadeira, né? Assim, muito forte, assim, né? Uma coisa que, enfim, que tem entre a gente mesmo, assim, um karma positivo, digamos, né? Que tem entre a gente, que sincronicidade, é isso mesmo. É isso, né? Foi assim que eu me juntei ao Manaterra. Essa história, eu gosto de contar essa história. Saudade, Mafê. Linda história. Né? Linda gente, história. tô caindo e voltando. Isso é internet rural, e tem horas que não ajuda muito, mas estamos juntos. Estamos aí, né? Então é isso. Estamos aí. Agora entrei pelo celular, acho que vai funcionar melhor. Ah, tá. Então, tá. Então, alguém tem alguma pergunta mais, algum interesse? Que silêncio. Deixa eu perguntar. Vamos lá, Rose. Perguntar o trabalho da Amanda nas escolas. Se ela pode contar um pouquinho mais, ela foca na horta, na permacultura em geral. Como é que é esse trabalho com as crianças? Legal. Então, primeiro trabalho... E parabéns desde já por todos os projetos. Obrigada. Então, a primeira ação minha e do Bruno juntos, acho que nem tinha o nome Manaterra ainda, foi numa escola, né? E aí foi onde tudo começou, essa história de estar na escola. Foi lá no Grupo Oficina, mas na época a gente fez um trabalho mais de brincadeiras voltadas para a cultura maranhense, porque era dentro de um projeto de intercâmbio com o Maranhão, né? Obrigada, Su. Beijos para a Silmar e para... Aí depois a gente entrou nesse projeto em Embu das Artes, pela Sociedade Ecológica Amigos de Embu. Eu entrei lá em Embu em 2008, foi quando me chamaram para trabalhar lá. Primeiro chamaram a mim, e a meta era o seguinte, era uma ONG que tinha um patrocínio X, né? Tinha um recurso, naquele primeiro ano era até um recurso pequeno, e tinha uma iniciativa de levar crianças, grupos de escolas para uma área natural ali na Fonte dos Jesuítas, no centro da cidade, mas que tem uma mata, um rio e tal. E aí o desafio era criar um programa que pudesse receber essas escolas, porque tinha uma ideia, mas não tinha nada implantado ainda, né? E eu lembro quando eu fui contratada que não tinha equipe. Então falaram assim para mim, você faz o programa, implementa o programa, e aí você pede emprestado a equipe do projeto vizinho, que era um projeto de inclusão digital, para ajudar você a receber as crianças. E graças a Deus eu tinha tanto pique naquela época que eu falei, tá ótimo, pode deixar que eu resolvo, né? Então, só que foi tão bem a história, graças a Deus, assim, rapidamente eu consegui fazer acontecer, que a diretoria da ONG falou, poxa, precisa dar mais recurso, investir mais nesse projeto, que realmente ela está conseguindo levantar o projeto do zero. E aí eu lembro até hoje, no dia que uma mulher lá, que era coordenadora de outro projeto, veio conversar comigo e falou, a gente está querendo aumentar a sua equipe, entrou um recurso. Eu falei, graças a Deus, né, que eu não aguento mais trabalhar sozinha. E ela falou, estamos pensando em trazer o Chocolate. O Chocolate é o Bruno, que é o apelido dele na recreação. E ninguém sabia que a gente namorava, mas ele já tinha feito voluntariado lá, até porque eu convidei, né? Eu falei, vem fazer um voluntariado aí para ajudar um pouco. Enfim, eu falei, eu acho ótimo, ele é muito bom. Enfim, o Bruno entrou no projeto, foi bem assim, Cida. Vocês verem como o universo conspira o tempo todo, né? O Bruno entrou no projeto e foi a nossa primeira chance de fato, ter, assim, a gente ficou 4 anos recebendo salário, né, sendo pago todo mês, por mais que não era CLT, mas pelo menos tinha um contrato ali que garantia.
para a gente poder fazer o que a gente quisesse. A gente tinha muita liberdade ali. E assim, a diretoria da ONG pedia X, a gente entregava 4X. Então, a gente tinha que fazer um projeto, a gente fez 4. E foi aí que a gente começou a receber escola todo dia. Eram 1.000 crianças por mês. E aí as professoras começaram a falar, eu quero fazer isso que vocês fazem. Como é que faz isso? E aí a gente criou formações para os educadores. Nessa época, o Lucas Ciola, que esteve aqui já no Cultura Orgânica, colou junto com a gente. Ele tinha um projeto de formação de educadores para desenvolver horta nas escolas. E aí, por 2 anos, ele ficou no Fonte Escola, que é esse projeto que eu comecei do zero, e ele chegou a ser premiado pelo Itaú na parte de formação de professores. E então foi uma experiência muito forte ali no Embu, que resultou até na publicação de um livro que unia todas essas coisas. Então, assim, recebia as crianças nesse espaço aí da Fonte dos Jesuítas, que tinha uma trilha, uma cachoeira e uns espaços ao ar livre ali, onde a gente brincava e fazia o lanche e tal. E, claro, a gente implementou com horta, com composteira, né, com o caminho das águas, com uma série de coisas, tudo que a gente conseguia implementar ali. E ele foi para as escolas em formato de, primeiro, formação de professores, não só para implementar a horta escolar, mas também para tirar as crianças da sala de aula, que era um grande... A gente identificou nessa época que os professores tinham muito medo de sair da sala de aula. E ali a gente estava só com escola pública, então as salas super lotadas, com aquelas grades, né? A escola pública é cheia de grade e tal. Então a gente chegava junto dos professores e falava, não, vamos lá, vamos tirar essas crianças da sala que vai dar tudo certo. E fazia toda uma jornada do professor perceber que não era tão terrível assim, que ele não ia perder o controle, ou que, na verdade, ele não precisava ter controle, né? E coisas lindas aconteceram. Quando a gente escreveu o livro, que eu fiz a pesquisa para o livro, entrevistei muita gente para o livro, escolhi as experiências mais significativas, enfim, juntei tudo lá. E eu imaginava que eu ia colher resultados em relação à horta. Então, assim, as crianças estão comendo mais legumes, melhorou a alimentação, né? As crianças têm noção de onde vem o alimento. Mas a pergunta, assim, quais foram os maiores benefícios, ela foi respondida em 90% em termos de comportamento. As crianças se acalmaram, ficam mais tranquilas ao ar livre. Aquele que é um peste dentro da sala de aula, que está quase indo tomar Ritalina, sei lá como é que é o nome dos negócios que tem que dar, sabe? Aquele que é hiperativo, que está indo para o psiquiatra, você dá uma enxada para ele. Ele é um príncipe, ele só está precisando de atividade. Então, a gente foi vendo que a coisa motora, né, a motricidade, o movimento, a responsabilidade, o estar fazendo algo, criando algo, transcendia até a questão da horta. A horta era um motivo, mas, na verdade, tinha um universo ali no quintal a ser explorado. Aí a gente começou a trazer tinta, pintar a parede. Aí a Cida, que a minha sogra está aqui, linda, levou a gente lá para a Fundação Mafre e falou, olha, eles estão fazendo um trabalho muito legal. Aí a Mafre começou a chamar a gente para fazer mutirão em escola. O Bruno começou a ficar especialista em transformação de espaços num tempo curto. E coisas assim, né? Foi rolando. E resultou também, quando a gente chegou no sítio, não, antes do sítio ainda, a gente criou o Educadores da Terra, que é essa formação, é uma formação, quando a gente começou a se dar conta que a gente tinha uma metodologia nossa, não só de criança e adolescente, mas também para educador, a gente criou o Educadores da Terra, que é uma formação para educadores na metodologia Uma na Terra, que inspira a trabalhar educação com a natureza. Então, é mais do que fazer horta na escola, é estar ao ar livre. E, bom, aí entra num monte de detalhe pedagógico que não daria para falar aqui, né? Mas, a grosso modo, é assim. E fomos para Itapevi, na La Fábrica, o Bruno foi, eu fui lá para o Quintal Mágico, em Osasco. Depois do Embu, ainda com o sítio, a gente ainda conseguiu atuar em outras redes de escolas, né? De creches, de escolas públicas de ensino fundamental. E foi indo. Agora, o nosso sonho é conseguir trazer tudo isso aqui
para os arredores do sítio, né? Aqui para São Lourenço da Serra, para as comunidades daqui da região e para as escolas daqui, além daquelas particulares que nos visitam e eventualmente nos contratam, mas também para as públicas aqui da região, como uma contribuição nossa para o desenvolvimento local da nossa cidade, da cidade que a gente escolheu para ser nossa, né? Enfim, não sei se eu respondi, mas, Rose, é um apanhado geral aí, mas querendo falar mais, é só entrar em contato. Então, não, tá ótimo, obrigada. A Mônica acabou de escrever aqui que a Humanaterra foi citada numa qualificação de mestrado lá na Universidade do Pernambuco, onde ela trabalha, né? Então, já chegou lá no Pernambuco. Uhul! Né? Viva! Ela escreveu aqui. Então, já estão alcançando lá aquela cidade lá onde o Beberibe encontra o Capibaribe para formar o Oceano Atlântico, segundo me contaram. E é isso, então. Alguém mais? Alguma curiosidade? Cida, que lindo recordar toda a trajetória, né? Mas algumas coisas que a gente nem sabe, né, Cida? Algumas coisas que a gente nem sabe, é bacana de ouvir, né? O Frug. É muita história, gente. Qual Frug? Não. Aqui tem dois Frug, duas. Não, eu tava ouvindo essas histórias da Amanda e é impressionante porque são histórias muito interessantes, verdadeiras, reais e que merecia uma grande divulgação. Essa questão que ela falou das crianças, nossa, essa história das crianças passou aquela moda da Ritalina, mas eu me lembro, meu filho também estudou numa escola, quando a criança tinha algum problema em alguma matéria, a escola mandava direto para o psicólogo e o psicólogo direto mandava dar remédio. Quer dizer, eu não sei como anda isso hoje, mas eu acho que hoje faz mais sentido ainda essa vivência que você falou, porque as crianças estão presas dentro de casa, enlouquecidas. Isso já me contaram depoimentos de pais que não aguentam mais ter aulas virtuais, né? Então, hoje faria mais sentido ainda, Amanda, mais sentido ainda esse teu projeto de levar crianças com ou escolas, ou avós, ou pais, porque hoje as crianças estão a ponto de pirar mesmo, né? E, enfim, eu não sei em qual modelo de negócio, mas hoje eu digo que faz mais sentido ainda, você descrevendo que o gancho foi a horta, mas o bônus foi muito maior, né? Você falou, o bônus para as crianças foi uma questão psicológica. Eu diria quase que no marketing poderia fazer assim, os psicólogos que me perdoem, mas falar para os pais assim, em vez de gastar milhares de reais em psicólogo, manda ele aqui para o Humanaterra que sai mais barato, ele sai mais feliz e todo mundo ganha. Porque é uma coisa impressionante, né? Hoje está mais complicado ainda, os pais estão enlouquecidos, as crianças enlouquecidas, os professores enlouquecidos. Faz mais sentido ter um espaço aberto, né, como o teu, e vivências abertas. Né? Posso continuar com algo que estás falando, Ari? Posso falar? Obrigada. Ok, continuando con lo que faló Ari, lo mismo que se aplica a las crianzas es perfectamente aplicable a las personas idosas. Es que justamente el tema de la permacultura, el tema de estar en campo aberto, por supuesto. Eu faço isso toda a vida e tu sabes, tu pai conhece minha história. Y bueno, yo digo que realmente exactamente lo mismo. Como es aplicable a las crianzas, es aplicable a la tercera edad para tener una longevidad mucho más sana, cognitiva y físicamente, etcétera, etcétera. Y no tengo duda ninguna que el camino es ese, ¿no? Yo, por mi parte, cuando puedo hablar para las personas que dejen la vida mundana y vayan a la naturaleza, etcétera, etcétera. Así como un padre hace con un filhinho que está volviendo loco él,
tem que fazer o mesmo com os pobres velhinhos que estão encerrados na casa de idoso, aí, em um apartamento, num quarto. E esses você leva à natureza, e eu te firmo com minha sangue que ele rejuvenesce. Não tenho dúvida nenhuma. É isso aí. Que... E viu, Norberto, para reforçar também essa característica de miscigenação que nós temos na Humanaterra, né? Que é muito evidente, né? Que essa força de miscigenação, além do que a Amanda já falou, do pai judeu e brasileiro, e da mãe cristã e argentina, portenha. Então, ela também é filha de uma portenha, né? E Imagina. Depois toda a miscigenação que se desenvolve a partir daí também traz essa característica de novo ser humano, né? De um ser humano miscigenado, de um ser humano com características múltiplas, onde não tem mais do que ter esse tempo do preconceito aí que já está passando e onde está se criando mesmo uma nova raça, e a Humanaterra representa também isso que eu não me canso de dizer, que o Brasil é o cadinho da formação da nova humanidade. Ótimo, maravilha. Isso. Com a colaboração, a América do Sul toda está nisso, né? Mas o Brasil ele tem um protagonismo muito grande nisso. Não é à toa o tamanho dele também, como que as coisas aconteceram, porque a Amanda mostrou uma coisa aqui que é muito importante, como que as trajetórias acontecem no nosso inconsciente até que elas se tornem conscientes, né? Então, muitas vezes elas não chegam a se tornar conscientes. Muitas vezes a gente abandona. Se a gente ouve, principalmente a cultura vigente, que está em processo de transformação, a gente perde o contato com esse sonho, o qual a gente talvez encarnou com a ação de protagonizar, né? Então, nós temos que ter sentir realmente aquilo que o nosso coração fala para poder dar sequência e não parar nos desafios, né? Não parar no meio da coisa. Os desafios são para ser enfrentados e eles inevitavelmente chegam, né, para todos nós. E quanto mais chegam, mais preparados nós estamos e mais preparados ficaremos para superá-los, né? Então, para mim é só alegria mesmo, muita confiança nesse processo, né? Não é fácil, mas é muito gratificante, e ver as pessoas que compareceram aqui hoje, as que ainda estão aqui, como tudo isso tem uma ligação tão forte, né? Acima da nossa compreensão, mas com certeza dentro da nossa consciência humana, consciência cósmica, de toda a unidade do universo. Então, estamos reconstituindo tudo isso com a graça de Deus. E não tem que esquecer o dito que diz que o Papa é argentino, mas Deus é brasileiro. É isso. É isso aí. É isso, gente. Muito bom. A gente está em cima da hora de terminar, mas se tiver mais alguém aí querendo fazer alguma manifestação, alguma pergunta. Eu queria ouvir a Ana Maria Veiga, eu não ouvi ela abrir a boca hoje aqui. Estou estranhando. Não, estou maravilhada aí com o projeto da tua filha, realmente uma coisa incrível. E uma coisa assim que tem que ser divulgada e tem que ser, vamos dizer, multiplicada, né? Porque é uma necessidade realmente que a gente tem disso tudo, né? De ter contato com a natureza e tudo mais. Achei maravilhoso. Estou aqui, assim, embasbacada. Parabéns, Amanda, você.
isso também me leva a tocar nessa visão, vou dizer assim, uma visão que nesse momento particular, mas que me vem, de que a Humanaterra, para a constituição da criança do novo tempo, né? Dessa criança miscigenada, dessa criança entrosada com a natureza, tudo isso, ela é realmente uma referência. Mas com relação ao protagonismo sênior, o nosso grupo Trabalho 60+, é uma das referências, porque não é a única, né? Como a Humanaterra também não é a única, mas então também é uma referência esse sonho que começou pelo Eduardo e que banca esse encontro que nós estamos fazendo aqui. E esse sonho também é uma coisa do universo que vem para ser protagonizado, né, pelo Eduardo, pelo Ari, por todas essas pessoas que estão aqui pertencendo a esse grupo também, principalmente voltado para o protagonismo sênior. É muito importante esse grupo, e é muito importante que esse grupo encare os seus desafios com bastante transparência, com bastante amor no coração, com compreensão empática, né, com visão de longo prazo, com tolerância, para que esses desafios possam ser superados e reconstituídos, porque ninguém pode ser excluído de nada. Ninguém pode ser excluído de nada. Então, a gente espera que essa conversa de hoje também sirva como estímulo para o Trabalho 60+, se posicionar perante os desafios, né? Então, assim como a Humanaterra vem fazendo, e quando a gente tem um desafio, de repente faz um vídeo e posta, a gente não imagina que aquilo vai ser o caminho da solução, mas foi, né? Para o caso da Humanaterra naquele momento. Foi o Rafa que fez esse filme, né, Amanda? Que a Marisa... Foi. Esse foi. Esse foi. Não entendi. Você entendeu? Foi sim, foi sim. Foi o Rafa, né? Eu lembro desse filme também, aí, como cada momento também as pessoas aparecem, sabe, para tudo, e nós temos que dar muita atenção, sabe, para tudo o que acontece, porque todos estão trazendo uma colaboração, todos estão trazendo, inevitavelmente. Então, o antigo hábito do julgamento é que impediu que muita coisa pudesse acontecer de lindo nessa humanidade. Mas isso aí nós temos que superar agora, substituir isso por essa empatia, por esse reconhecimento do outro, por essa tolerância e por esse espaço que todos precisam ter. Alguém mais? Eu só queria perguntar, cadê o chocolate? Cadê o quê? Vem cá. O chocolate. Vem cá. Peraí que eu vou providenciar. O Bruno. O Bruno. Ah! Chocolate. O Bruno. Olha aí, ó. Tudo bem? Olha a miscigenação aí. Ó. Né? Cadê os moleques? Estão lá embaixo. Um está lá embaixo e o outro está na casa de um amigo, divertindo, isso. Passou por aqui o mais velho, né? Já está mais autônomo. E o outro ele só passa de passagem agora aí, né? Ele saiu com a Carla, é isso? Mas é uma passagem muito boa. É um adolescente que nos dá assim, um baita orgulho, assim, porque tem todos os trejeitos de adolescente, mas também uma responsabilidade, uma maturidade, orgulho, assim, sabe? Quando ele precisa atuar, ele atua com mestres. Mas não vou ficar babando, não. Agora que a Cida já está babando aí, né?
Seu filho e seu neto, né, Cida? Então é isso, gente. Amanda, quer É isso aí, pessoal. as palavras finais? Obrigada. Quero agradecer muito a oportunidade, é muita história mesmo que rola e quando a gente tem uma oportunidade dessa para contar, faz a gente olhar para essa história, né? Então hoje eu falei por WhatsApp com a Marisha ali saindo do cartório, falei para ela, nossa, eu tô tremendo de emoção e passava na minha cabeça todo o filme dessa trajetória, assim, e desde a semana passada, quando eu fiquei sabendo que eu ia estar aqui, né, recebi esse convite, aí fiquei pensando que pedaço da história que eu quero levar, né, então aí faz a gente olhar para a história e ressignificar, e valorizar, e encontrar mais detalhes, né, encontrar mais magias, e cada vez mais eu entendo que a natureza, ela se faz através de nós, né, por meio de nós, ela passa por nós, e ela vem do cosmos mesmo, em direção à Terra, e a gente precisa aprender a receber, sabe? Aprender a receber pensando menos, né? A gente pensa muito, atrapalha, mas quando a gente se coloca mesmo para receber o que é o propósito, para receber o que é o serviço, para receber o que é que tem que ser feito, até os desafios eles diminuem de proporção, ficam até mais divertidos, né? E a nossa história é isso também. E que a natureza esteja na casa de todo mundo. É claro que para nós é maravilhoso receber as pessoas aqui, acolher, inspirar, né? Eu amo receber, mas o nosso sonho também é que na casa de cada um possa ter essa presença, né, da natureza, porque somos natureza. Tá? A gente é natureza. Então, aonde eu estou, eu tenho natureza, por mais que eu esteja ali no apartamento de concreto, né? E que a gente consiga ter essa relação de abrir a torneira e reverenciar a nascente, sabe? Não só quando está aqui no sítio. Mas eu acredito que cada vez mais as pessoas vão estar precisando mais disso conscientemente. Então, que nem eu falei no começo, que eu acho que o sonho não mudou, mas eu vejo que agora as pessoas estão cada vez mais declaradamente tomando consciência de que precisam disso, né? Então, a demanda vai aumentar, não só para nós, como para cada um dessa sala que já despertou para isso, que já entendeu isso. Então, vocês também são multiplicadores, né? E a gente está junto nessa. A gente veio para melhorar esse mundo, né? Senão a gente não estaria aqui hoje nessa sala, isso eu tenho certeza. Então, cada um com a sua ação, com a sua arte, com o seu melhor, com o seu coração. Estamos juntos fazendo essa transição. Então, obrigada, muito grata. Teve um monte de mensagem linda no chat também e coração Amanda vai receber esse chat. Amor, gratidão, nos próximos felicidade. dias. Amanda vai receber esperamos vocês aqui. E o vídeo da gravação também, nos próximos dias, estará disponível. Tchau, Amanda. Tchau, beijos, Bruno. Obrigada, Sérgio. Beijo, Amanda, querida, gratidão. um super beijo. Beijo, Tudo de bom. E me aguarde. Tchau, tchau. Maravilhoso. Muito bom. Parabéns. Ana, sua geleia maravilhosa. A gente comeu toda. Nossa, aquilo que é natureza, hein? Natureza e talento. Obrigada. Un abrazo de un gringo para otra gringa. Queridos, boa noite. Muchas gracias por tu presencia. Tchau, tchau, tchau. Tchau, Sérgio, Amanda. Tchau.